Estamos de volta com o Nova Notícias e aqui no estúdio eu já conto com a presença de Rômulo Tadeu, que é especialista em direito do trânsito. E a gente vai falar sobre algumas situações em que a pessoa pode ter o direito de dirigir suspenso. Rômulo, boa noite e muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Jonas. Boa noite a todos. Então, Rômulo, olha, tirar uma carteira de habilitação, né, uma CNH, é o sonho de muitas pessoas, né? Até porque dirigir sem CNH é crime de trânsito. É difícil, é um pouco caro, né, e exige muito da pessoa. Mas quando a pessoa tira essa CNH, está trafegando, ela também pode ter esse direito suspenso até cancelado. Em que situações é possível haver a suspensão do direito de dirigir de uma pessoa? Bem, Jonas, o direito de dirigir do condutor ele poderá ocorrer mediante o cometimento de algumas infrações de trânsito. Então, hoje a nossa legislação possibilita que a suspensão ocorra quando o condutor atingir 20, 30 ou 40 pontos em seu prontuário. Vai depender da existência ou não de infrações de natureza gravíssima. Por exemplo, se eu não cometo nenhuma infração de natureza gravíssima, a minha CNH, o meu direito de dirigir, só será suspenso aos 40 pontos. Olha, legal essa dúvida. Não, quer dizer que não é só o número de pontos, né? Vai depender da existência da infração de natureza gravíssima. Entendi. Opa, então vamos lá. Se eu, por exemplo, cometo duas infrações gravíssimas, então o meu direito de dirigir já será suspenso aos 20 pontos. Se eu cometo apenas uma infração gravíssima, aí já passa para 30 pontos. Então, vai depender da existência ou não de infrações de natureza gravíssima. Acontece que existem algumas infrações, como a embriaguez ao volante, sem capacete. Essas infrações, por si só, ela já gera a suspensão do direito de dirigir, independentemente da natureza dela, tá entendendo? Então, independente dos pontos. Isso. Inclusive, essas infrações, elas não existem, não prevê lá o CTB pontuação. Então, aquele camarada que foi flagrado dirigindo embriagado, é uma infração gravíssima, que não tem pontos essa infração. Por quê? Ela, por si só, ela já gera a suspensão do direito de dirigir desse condutor. Bom, né? Falei, porque muita gente pode pensar assim, não, eu não tenho nenhum ponto na carteira, perfeito. Se pegar vai dar uma infração gravíssima, são 7 pontos, né? A gravíssima são 7 pontos. Né? 7 pontos tal, e tal. Mas não, aí pode realmente, só com aquela infração, já haver a suspensão do direito. É muito comum a infração do capacete. Conduzir motocicleta sem usar capacete, ou então transportando um passageiro sem capacete. Aquela infração, eu vi muitas pessoas já falando, mas eu já paguei a multa, os pontos não estão na minha habilitação. Sumiram, que eles somem depois de um ano, né? Depois de um ano sai. Mas só que essa infração do capacete, por exemplo, ou qualquer outra, que por si só o Código prevê a suspensão do direito de dirigir, ela vai ser aberto um processo administrativo de suspensão. Então, muitas vezes, esse processo administrativo vem ser aberto 2, 3 anos depois. Então, aquela pessoa que no passado cometeu alguma infração sem o capacete, por exemplo, é muito provável que a essa altura o seu direito de dirigir já esteja em fase, né? A abertura do processo já está em andamento para suspender o seu direito de dirigir. Olha que situação, né? Então, por isso que é bom estar por dentro aí, né? O Rômulo é especialista em direito de trânsito e tirar essa dúvida aí da população, né? Então, tem a questão dos pontos, né? A quantidade máxima até 40, dependendo se não houver infrações de natureza gravíssima. Né? Então, as infrações graves já potencializam aí a suspensão mais rápida, no caso, não chega a ser 40 pontos, pode ser 30 ou 20. Ou até nenhum ponto, né? Nenhum ponto. Levou. Isso vai depender de quê? Do agente de trânsito ou não? Não, isso vai depender do que está escrito, tipificado na lei. Por exemplo, uma infração de avanço de sinal vermelho é uma infração de natureza gravíssima. Porém, quando a gente vai ver as penalidades previstas na lei, tem apenas multa. Essa é uma infração que vai ter aquela quantidade de pontos, 7, utilizado para somar, para atingir 20, 30 ou 40 pontos, para suspender a habilitação. Porém, a infração do capacete, ou então da embriaguez ao volante, esse tipo de infração tem lá penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Então, não cabe ao agente de trânsito. Essa suspensão já está lá na lei.
Então, ele vai lavrar o auto de infração e, posteriormente, vai chegar às penalidades. A mais comum é a de multa, ele vai pagar. Porém, muita gente não sabe, mas ele vai sim sofrer essa penalidade de suspensão. Então, que queira que não, a pessoa que levou uma multa sem capacete, ela vai ter a carteira suspensa? Ela vai ter. Vai ter Uma hora ou outra vai chegar. Vai chegar a notificação. Já chegaram. Para muitos de vocês aí, eu tenho certeza que já chegou a notificação comunicando a abertura de um processo administrativo. Muitos já fizeram o curso de reciclagem, porque se ela é suspensa, vai ter que fazer uma reciclagem, uma prova no Detran. E aí, só depois desse prazo é que vai poder voltar a dirigir. Se for flagrado dirigindo um veículo, enquanto a CNH, o direito de dirigir, estiver suspenso, o Código prevê a cassação da CNH. Ou seja, no dito popular, ele iria perder a habilitação. Teria que tirar uma a outra. Olha aí, tá vendo? Então, essa questão da suspensão através da multa gravíssima, multas gravíssimas mais comuns, né? O não uso do capacete, né? O famoso grau, empinar a moto, equilibrar-se sobre uma roda, dirigir ameaçando o pedestre, excesso de velocidade acima de 50% da velocidade da via. Então, o código, a embriaguez ao volante, o código elenca várias infrações de natureza gravíssima, que aquelas infrações vêm premiadas com a suspensão do direito de dirigir. Então quer dizer que não tem perdão, vai chegar a hora que vai suspender. Se abre o processo administrativo, é dado, é lógico, ciência ao condutor para ele exercer o direito de defesa, né? Ele pode se defender, mas aí ao final, muitas vezes, o condutor não está com o endereço atualizado, então ele não fica sabendo, o Detran às vezes publica em diário oficial e ninguém lê, eu não leio o diário oficial, ninguém lê. Né? Então é possível que a essa altura o direito de dirigir já esteja até suspenso e é fácil saber, basta olhar lá no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, se está suspenso, já vai aparecer lá uma informação. Ou então, se o processo já foi aberto, não vai aparecer no aplicativo, tá certo? Mas se ele for ao Detran, ele vai ter essa informação sim, se já existe ou não um processo administrativo aberto para a suspensão do direito de dirigir. Entendi. Outra dúvida bem interessante é, uma pessoa, olha só, a pessoa tem um carro no seu nome, vendeu, mas o carro está no seu nome. E o comprador não passou para o nome dele. E esse comprador está rodando e levou essa multa gravíssima. Essa multa vai para o cara que estava dirigindo ali, né, aquele comprador do veículo, ou ela vem para o proprietário do veículo? Isso é uma dor de cabeça que muita gente tem, viu? Porque é o seguinte, se houve uma abordagem e o agente fiscalizador ele identificou quem era o condutor, então a responsabilidade vai para o condutor. O condutor. Porém, se não houve abordagem, o veículo passou, o agente flagrou a infração, lavrou o auto e, posteriormente, a autoridade de trânsito encaminha para a residência do proprietário a notificação. E o proprietário tem a oportunidade de apontar quem é que estava dirigindo. Se ele não fizer isso, não é simplesmente apontar. O condutor, ou seja, provar, né? O condutor, ele tem também que ir lá, os dois têm que assinar um requerimento transferindo os pontos, como o pessoal fala, né? Transferir, identificar o condutor infrator. Se ele não identifica o condutor infrator, então a responsabilidade vai para o proprietário. E muitas vezes a pessoa vende o veículo e não sabe por onde está o veículo. Isso. Não tem como identificar. E se for uma infração referente ao veículo, essa infração ele não consegue identificar o condutor infrator. A responsabilidade é dele, do proprietário. Vendi o meu veículo já está lá na Bahia, já faz 3 anos, e tem débitos de licenciamento. Alguém lá na Bahia foi abordado, tá certo? Lavrou-se um auto de infração, é uma infração de natureza gravíssima, os pontos vai para a habilitação de quem? Do proprietário. Se o proprietário tiver habilitação na provisória, que é a chamada permissão para dirigir, se cometeu infração gravíssima... Que é aquela quando tira, passa um ano. Um ano, perfeito. Eu não posso cometer infração gravíssima. Vendi o meu veículo, o veículo alguém cometeu uma infração, se for de responsabilidade do proprietário, para-brisa trincado, pneu careca, licenciamento atrasado, essas infrações vai para o proprietário do veículo. Para o veículo. Para evitar isso, quando for vender o veículo, você tem que fazer a chamada comunicação de venda. Está lá no artigo 134 do CTB, é necessário uma cópia autenticada do comprovante de transferência.
E aí você se livra de responsabilidade, se isenta de responsabilidade civil, criminal ou administrativa. Então a gente tem que comunicar a venda. É preferível que você desfaça o negócio a ter que entregar o recibo em branco. Está entendendo? A gente não pode confiar. Possa ser que aquela pessoa não transfira o veículo para o seu nome. Então, para a gente realmente se livrar daquela responsabilidade, não ter dor de cabeça, porque muita gente tem dor de cabeça. Ou tive alunos que até tiveram a permissão cassada, perdeu, porque ele não suspende, né? A permissão não. Se ele cometer qualquer infração de natureza grave, gravíssima, ou for reincidente em infrações de natureza média, no período de 12 meses, ele terá sua PPD cassada. Terá que tirar. Muita gente teve que tirar a habilitação. Muita gente sofreu por estar com o veículo no seu nome. Ô, Romulo, ainda tem outro problema, né? Que é aquela questão da dívida que vai para a Secretaria da Fazenda e tal. Então, aí tem outros problemas ali com o nome do proprietário, isso, né? Perfeito. Falta de pagamento, é isso? Isso, tem sido muito comum o governo do Estado, os estados, né, fazer aquela cobrança judicial através de uma ação de execução fiscal. Então, da mesma forma que o IPTU é um imposto municipal, e se eu não pago o IPTU, então a forma que o município tem é efetuando uma cobrança judicial. Isso é normal, todos os municípios no Brasil fazem isso. A mesma coisa acontece com o veículo. Se a pessoa não paga o IPVA, é possível que o Estado, tá certo, ele entre com ação de execução fiscal cobrando ao proprietário. O veículo está no meu nome. Então, embora que ele não seja mais o dono. De fato, eu não sou o dono, né? Mas eu vou ter no direito tem, né? Bom. E vai até para o SPC e tal, alguma coisa. É possível, assim. Isso é possível também. Olha, então, ainda por falar em suspensão, né, no direito de dirigir, está havendo aí um burburinho muito grande, as pessoas perguntando a respeito de dívidas comuns, com dívida com outras pessoas ou com o Estado. Você tem um problema, está devendo a uma pessoa, a pessoa acionou a justiça, e aí essa pessoa não pagou, acionou a justiça, mas a pessoa foi e não pagou, acertou de pagar e não pagou, porque disse que não tem dinheiro, está desempregada, etc e tal. É possível a suspensão da CNH por conta de alguma dívida? Isso é um tema muito polêmico, realmente voltou à tona agora há pouco, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que de fato a forma mais tradicional de suspensão da CNH, do direito de dirigir, é essa que a gente acabou de falar, pelo cometimento de infrações de trânsito. Mas, de fato, aquela pessoa hoje que tem uma dívida, ela pode sim ter o seu direito de dirigir, ter a sua CNH suspensa por conta dessa dívida. Mas não é todo mundo agora que está com o nome no SPC ou então tem uma dívida com alguém que vai correr esse risco. Para que realmente a minha CNH seja suspensa por conta de dívida, é necessário que eu esteja respondendo a um processo civil. Eu estou lhe devendo, eu não tenho dinheiro para pagar, estou lhe enrolando e você acaba me colocando na justiça. Quando você me coloca na justiça, o que é que acontece? Muitas vezes aquele devedor, mesmo após uma decisão do juiz, aquele devedor, ele não tem dinheiro para pagar, ou então tem e fica só mentindo, escondendo os seus bens. Não tem bens para penhorar. Não tem bens no nome dele. Então, vai se procurar bens, não encontra nenhum veículo no nome dele, não encontra, a justiça não encontra dinheiro em conta. Então, o que é que sempre foi possível? Para fazer cumprir aquela determinação, o pagamento daquela dívida que eu estou escondendo meus bens. Aí o que é que se faz? O que é que acontece no processo? Muitas vezes o credor, por meio do seu advogado, ele vai invocar lá um artigo que tem lá no Código de Processo Civil, salvo engano é o 139, que é para o juiz ele determinar uma medida para constranger, para uma medida coercitiva para fazer com que aquela pessoa acabe pagando aquela dívida. No caso de uma ação de alimentos, isso todo mundo sabe que pensão alimentícia, se você não paga, você pode ser preso. Mas no caso das outras dívidas, não. Mas existem algumas medidas que o Poder Judiciário pode sim determinar para constranger. Não vai ser a prisão, mas vai ser a suspensão do passaporte, a proibição de realizar um concurso público e também a suspensão da CNH. Aí o que foi que aconteceu? Um partido político entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, tentando provar, tentando que o Judiciário declarasse que essa medida é inconstitucional, e só esse ano o Supremo julgou e disse que é sim válido, é
constitucional a Justiça suspender a CNH por conta de dívidas. Entendi. Então, isso é e possível. só no caso em que a pessoa que está querendo receber aquele dinheiro, ele acionar a justiça, né? É uma dívida que passa pelo judiciário, né? Perfeito. Se for uma dívida, não estou devendo na loja, ali comprei uma roupa, não paguei, a loja me botou no SPC. Isso não interfere no cancelamento, Isso não na suspensão. Quem está devendo, quem está com o nome no SPC, pode ficar relaxado, está tranquilo, porque realmente muita gente passou a me perguntar. Muita gente, professor, eu estou com o nome no Serasa, eu estou no SPC. A minha habilitação vai ser suspensa? Olha, depende, a não ser que a loja lhe colocou na justiça. Aí o juiz pode... Pronto, mas é difícil. É muito difícil, às vezes é difícil, mas é mais aquela dívida que realmente o processo já existe. Porém, foram frustradas as tentativas de executar, procurar um bem no seu nome, dinheiro em conta bancária. Em último caso, vamos dizer assim, né? Último caso. Que o devedor não quer acordo. Isso, perfeito. Aí o juiz diz, bom, já que ele não quer acordo e a gente está até vendo que ele pode pagar de um jeito, então a gente suspende. Aí ele vai querer voltar a dirigir, então ele arruma um jeitinho, paga a dívida e está tudo certo, né? E aí, existe cada caso é um caso. Por exemplo, existem situações que a CNH é o instrumento útil e necessário para o desempenho da profissão do taxista. Então, suspender o direito de dirigir do taxista, mesmo por conta de dívida, tá entendendo? Pode realmente comprometer a sua subsistência. Então, dificilmente, numa situação como essa, o taxista teria o seu direito de dirigir suspenso. Entendi. Perfeito. Tá certo? Então, cada caso é um caso. Ô, Rômulo, eu quero agradecer muito. Infelizmente, o nosso tempo terminou. A gente poderia passar mais uma hora aqui conversando a respeito do direito do trânsito, porque são muitas dúvidas, mas o nosso tempo terminou, encerrou. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Pronto. Disponham sempre, tá certo? E fiquem à vontade, podem me seguir nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube chamado Trânsito Livre, Rômulo Tadeu. Lá a gente está sempre colocando essas novidades relacionadas à nossa legislação de trânsito. Estou sempre à disposição de vocês, viu? Perfeito, obrigado, Rômulo. E o Nova Notícias termina aqui, a gente se vê amanhã às 7h30 da noite. Boa noite e até lá. Pronto, a gente só teve...